Dentro de Constituição, o que nós vamos fazer aqui? Né? Dentro de Constituição, um jogo bem rápido aqui com vocês. O que nós temos de relevante? E aqui já é bem cara de primeira fase, viu? O que a gente tem que falar aqui com vocês? Sentidos. Tem que falar aqui de classificações. Algumas só, que eu não vou passar por todas. Deus me livre. E também não adianta. Vou já passar também uma orientação para vocês sobre isso. Elementos e brasileiro. Vou colocar aqui também, sabe do quê? Para sentidos. Vou colocar. Vamos deixar dentro de classificação. Pronto. Aqui é o seguinte, galera. Uma noção introdutória de estratégia. Aqui, qual que é a ideia? A ideia é que vocês peguem também, de novo, noções gerais, peguem o que é mais básico, dada a teoria da macieira, que eu sempre falo, né, nas mentorias, que é basicamente pegar as maçãs que estão à mão, tá? Aqui você não vai subir lá em cima, no, como diz aqui no Piauí, né, no olhinho da árvore, sendo que há maçãs aqui. Então, trazendo para nosso contexto aqui, o que é que eu quero de vocês, de forma metodológica? Eu quero que vocês peguem as maçãs mais fáceis desse capítulo, as que estão à mão, ou seja, o que é básico, vocês têm que saber. O que é básico, de novo, vocês têm que saber e na ponta da língua, para não errar. Só que o que é básico nesse capítulo aqui é pouca coisa. A má notícia é essa. Né? Tem 500 milhões de classificações à toa aí, que toda hora o CESP cobra uma diferente, e que é complexo. O que você vai fazer nesses casos? Você tem que ter um material, caderninho aí, tem que fazer esse material e revisar no pré-prova, tá? Revisar no pré-prova. Eu tenho esse arquivo, eu posso passar para vocês esse arquivo, meu pessoal, tá? Que eu fiz num Word ali para decorar sempre no avião, né? Sempre no avião, ler ali as 15, 20 páginas de tabelas que tem sobre isso aí, e tá bom demais. Acho que não dá nem isso, na verdade. Acho que dá umas 6 páginas só. Mas, assim, de novo, o que é básico vocês têm que saber, e é o que eu vou passar aqui para vocês. Isso aqui caiu, inclusive, na minha prova oral, agora recente, né, que eu fiz, e que eu estou esperando o resultado. Torçam por mim, rezem por mim, aproveitem o domingo aí para botar o joelho no chão, por esse professor coitado aqui, para ter um bom resultado, mas acho que vai ser bom, né? Por quê? Porque, de novo, as perguntas foram boas e o básico eu sabia. Caiu para mim os sentidos da Constituição. E aqui a gente tem quais sentidos, né? Olha, a Fernanda, é a Fernanda Castelo Branco, é? Se for, eu vou fazer uma piada. Se não for, se eu não conhecer, eu não vou fazer. Então vamos nós. É Sentido ela mesma, é a Fernanda. Eu sabia que era tu, porque tu que gosta de fuxico. Vou já te dizer, foi o oral do cartório do Maranhão. Aí vamos nós. Sentidos. Tem 3 sentidos básicos: sociológico, político e jurídico. Era a Vanessa que queria saber, viu? Hã? Era a Vanessa que queria saber? Então, esses 3 sentidos aqui, galera, são básicos. Tem que saber. E, de novo, o CESP sempre cobra a tese e o seu autor. Então, pegue os autores aqui, desses 3 sentidos aqui, porque, às vezes, é só o autor que eles querem, tá? E a noção básica. Básica. Palavras-chave aqui, vocês matam isso aqui. Eu vou nem me demorar, porque isso aqui é básico mesmo. Sentido sociológico. De novo, a Constituição deve respeitar, ou deve aderência. Vou colocar aderência, que foi uma palavra boa. Deve aderência aos fatores reais de poder, sob pena de ser considerada simples folha de papel. Básico. Carl Schmitt, que foi o que ele disse? Ele disse o seguinte, que a Constituição propriamente dita é uma decisão política fundamental.
Decisão política fundamental é a palavra-chave. E que é necessário diferenciar Constituição de lei constitucional. Constituição, aspecto material. Aqui só pode falar sobre direitos fundamentais e democracia. E estruturação de poderes. Poderes. Lei constitucional, aspecto formal. É o que está contido na Constituição. Independente do conteúdo. Constituição, independente do conteúdo. Kelsen. O Kelsen vai dizer assim, a gente tem que enxergar a Constituição a partir de uma divisão lógico, que está no plano da lógica e no plano positivo. Então, lógico, jurídica, e no plano jurídico positivo. A percepção lógico-jurídica, portanto, quando se fala em lógica, galera, é o seguinte, peguem isso aqui. Quando se fala em lógica, a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça, porque aqui é filosofia, né? E filosofia é difícil. Mas o plano lógico do Kelsen é um plano extra-legal, é um plano das ideias. Portanto, é errado afirmar que a tal da norma fundamental do Kelsen é a Constituição. Isso é errado, tá? No plano lógico-jurídico, o que nós temos? Nós temos uma norma fundamental, que inspira e manda cumprir a Constituição. É isso aqui. E no plano jurídico positivo, nós temos a Constituição propriamente dita. Tanto no plano jurídico positivo, nós temos o quê? Nós temos o texto, nós temos a Constituição, né? Topo da pirâmide. Então, veja só, se eu fosse desenhar aqui com vocês, eu ia ter uma pirâmide. Quem estaria no topo da pirâmide seria a Constituição, plano jurídico positivo, e a norma fundamental estaria fora da pirâmide. Por quê? Porque a norma fundamental não está no plano positivo, ela está no plano da lógica. Então, ela está fora. E o que é essa norma fundamental? Todo mundo fala e ninguém explica o que é. É um simples comando filosófico para cumprir a Constituição. É um preceito, é uma premissa de que a Constituição deve ser cumprida. É como se fosse um comando que dissesse assim, cumpra a Constituição. A norma fundamental, portanto, é cumpra a Constituição. Aí, veja, essa norma não está em lugar nenhum, porque ela não está no plano positivo, ela está no plano filosófico, lógico. Quando eu vou para a pirâmide, propriamente dita, aí eu tenho uma Constituição lá em cima, e aí essa Constituição, ela é elemento de validade para as normas infraconstitucionais e as normas infraconstitucionais para os atos infralegais, tá? Dada aqui a gradação normativa que vocês já conhecem. Mas o que eu quero que vocês saibam, e isso pode cair numa primeira fase, inclusive, é que a norma fundamental não está no topo da pirâmide. Que a norma fundamental, ela está fora da pirâmide e é simplesmente um comando para que essa Constituição seja cumprida. Tá? Se quiser aprofundar aqui, não cabe isso numa objetiva, mas, sei lá, numa discursiva ou numa oral dessa da vida, pelo menos como um elemento de encantamento do examinador, essa norma fundamental do Kelsen, ela equivale à ideia de regra de reconhecimento do Hart, né, um outro autor inglês, que ele vai dizer o seguinte, por que se deve cumprir a Constituição? O Kelsen responde, porque há uma norma fundamental que manda cumprir, no plano lógico-filosófico. O Hart vai dizer assim, por que se deve cumprir a Constituição? Porque as pessoas reconhecem socialmente a Constituição como a sua carta magna. Então, há uma necessidade de reconhecimento social, ou de uma regra de reconhecimento, para falar nas palavras do Hart, de que a Constituição deve ser cumprida.
Então, o Hart, ele utiliza mais de fenômenos sociológicos, ao passo que o Kelsen de fenômenos mais filosóficos, tá? Mas o básico, de novo, é isso aqui. Peguem só isso aqui. Na minha prova caiu isso aqui e achei bem bom que caiu, porque realmente caiu o básico, né? Beleza? Tem um outro sentido, esse às vezes cai, às vezes não cai. Eu vou colocar ele aqui à parte, que é o sentido culturalista. E o nome do baitola aqui, se eu não estiver enganado, é J.H. Meirelles, se eu não me engano. Vejam aí depois. Basicamente, esse fenômeno culturalista, ou esse sentido culturalista, ele significa o seguinte, ó, a Constituição, ela é um fenômeno cultural. Ela incorpora elementos sociais, espirituais, morais de uma comunidade política e, para além disso, para além dessa incorporação, ela transforma a cultura. Então, ela tem um caráter determinista, né? E um caráter individualista. Então, ela tanto influencia como é influenciada pela cultura. Cultura, entenda-se, elementos materiais, morais, filosóficos, espirituais de uma comunidade política. Essa, sinceramente, eu nunca vi caindo em prova objetiva, mas tem lá no livro do Lenza, enfim, é bom que vocês saibam aí.